Olá e sejam bem-vindos ao Tricast e ao segundo episódio da série Seven Days, Seven Stories. Neste episódio contamos a história do Paulo e do Pedro, dois atletas e amigos que decidiram tentar a qualificação para o Ironman do Havaí juntos. Tiveram uma jornada muito longa e com bastantes contratempos pelo meio, mas tudo acabou da melhor maneira possível, com ambos a cruzarem a linha de meta no Havaí de mãos dadas. Um episódio onde ficamos a saber o que foi preciso para alcançarem este resultado e objetivo e saber também como foi a sua experiência na prova de 2018. Para completar o elenco de hoje, tivemos ainda a oportunidade de escutar Pedro Freire, o treinador que conseguiu guiar na perfeição ambos os atletas, Paulo e Pedro, até à ilha mais famosa do triatlo. Fiquem connosco em mais um episódio do Seven Days, Seven Stories. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam então bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui da nossa série Seven Days, Seven Stories, do Tricast. No último episódio tivemos a conversa com o Márcio Neves, que foi o campeão do mundo do Ironman do Havaí em 2012. E neste episódio vamos contar a história de dois atletas e amigos, o meu pai, Paulo Figueiredo, e Pedro Vieira, que decidiram tentar qualificar-se para o Ironman do Havaí no ano de 2018. E temos também ainda a presença do treinador deles, ou seja, vamos conseguir ter as duas perspectivas, atleta e treinador, e temos basicamente aqui um podcast em que vamos tentar perceber o que é preciso para chegar ao Ironman do Havaí. Ontem tivemos um podcast com um atleta que conseguiu vencer o Ironman do Havaí, mas hoje vamos ter um podcast só para perceber como é para chegar ao Havaí, que já é um trabalho bastante difícil. Posto isto e começando aqui a introduzir-vos, como é que surgiu a vontade de se apurarem para o Ironman do Havaí? Quem é que teve a ideia? Como é que surge esta ambição? Paulo. Surge um bocadinho daquilo que já tínhamos passado os três, portanto, nós, o Pedro, a nossa história volta um bocadinho mais para trás, mas para não estar aí tão longe, mas o Pedro Vieira já fazia triatlon, eu tinha começado a fazer triatlon, ou decidi fazer um triatlon e depois acabei por começar a fazer triatlons até, no fundo, reencontrar o Pedro. E fomos progressivamente ficando cada vez mais próximos um do outro, até que com as provas pequeninas que estávamos a fazer, surgiu durante a nossa amizade a ideia de nos inscrevermos para fazer um primeiro Ironman. Primeiro era um 70.3 e outras provas, mas já com a ideia de um dia podermos fazer um Ironman. E genericamente sabíamos que não podíamos fazer sozinhos, procurámos algum tipo de apoio relativamente ao treino. Na altura eu não sabia nada, não conhecia ninguém e genericamente o que eu fiz foi ligar para a federação e perguntar se me podiam recomendar alguém que pudesse eventualmente orientar-nos no treino. Na altura, por indicação do CEDI, conhecemos o Pedro, travámos logo, marcámos uma reunião, encontrámos-nos, falámos da possibilidade. O Pedro tinha uma série de perguntas, eu acho que numa primeira fase o Pedro deve ter pensado, mas que dois tarolas que me apareceram agora aqui, porque éramos, eu particularmente, muito mais do que o Pedro já fazia triatlo e já tinha alguma experiência, mas eu era extremamente recente na modalidade. E ficámos com a ideia de um dia fazer um Ironman. Começámos a treinar e fomos fazer uma prova ainda antes da história do Ironman. Fomos fazer o longo de Lisboa, se eu não estou enganado, e na altura
O Pedro, já estávamos a cumprir um plano de treino relativamente rigoroso, portanto, passando aqui um bocadinho à frente. E curiosidade das curiosidades, a gente fomos os dois fazer a prova, com partidas longe um do outro, e o que foi curioso na prova foi que chegámos os dois exatamente com o mesmo tempo de prova, ou seja, 4:28 ou qualquer coisa assim do género, quer eu, quer o Pedro Vieira, tínhamos chegado com uma diferença muito pequenina, portanto, que comprovava que o efeito de treino do Pedro estava a produzir os resultados, embora fôssemos atletas com características diferentes, com forças e valências diferentes em cada um dos segmentos. A verdade é que o treino não era assim tão diferente, acabava por ser mais ou menos idêntico. Era idêntico, havia coisas em que eu era mais forte e que eu puxava mais, havia coisas em que o Pedro era muito mais forte e puxava mais, nadávamos os dois mais ou menos a mesma coisa, eu pedalava um bocadinho mais, o Pedro corria muito mais do que eu, e genericamente o resultado prático daquilo foi que o Pedro, a verdade é que o Mister treinava-nos e orientava o treino de forma diferente, o Pedro treinava corrida de uma forma diferente da minha, porque eu não tinha as mesmas capacidades do Pedro, a bike era relativamente próxima, em termos daquilo que era o plano de treino, mas eu tinha um bocadinho mais de força, talvez, quando nós pedalávamos juntos. E genericamente fizemos o mesmo tempo. E quando terminámos essa prova, ficámos com o bichinho de pensar, isto se calhar dava para fazer um Ironman num tempo simpático. E inscrevemos-nos para fazer o primeiro Ironman, na altura Copenhaga, e foi a partir daí. O caminho depois para o Ironman é uma história um bocadinho mais longa, mas o Pedro, conta a tua parte da história. Pedro, quando é que, agora indo mesmo direto à questão, quando é que foi a situação de perceberem, não, nós agora vamos nos apurar para o Havaí? Porque ok, vão fazer o Ironman, mas fazer um Ironman não pressupõe que se vão apurar para o Havaí, foram fazer um Ironman. Agora, qual é que foi realmente o momento em que perceberam, não, nós temos capacidade e vamos ao Ironman do Havaí os dois? O Pedro sou eu. Sim. Opa, é o Pedro e o Freire. Ok. A minha visão e a minha história, ou a minha resposta a isso, se calhar é diferente da do Paulo. Opa, eu quando fiz o primeiro Ironman, estava a anos de luz de pensar que algum dia ia parar ao Havaí. Eu só queria fazer um Ironman e terminar e chegar ao fim e beber uns canecos para festejar e estava feito. Fizemos tanto que no início, eu acho que, não sei se isto chegou a ser um plano, mas a ideia era fazer um Ironman a cada 2 anos. Nós pensámos, isto é muito esforço, é muitas horas de treino, gente, este ano faz um Ironman, o ano não fazemos, daqui a 2 anos fazemos outro. E era assim. E há que assumir... Malta sabias como é que ia chegar ao Havaí. Mal sabia como é que ia chegar ao Havaí. Mas, isto para dizer o quê? Para dizer que o primeiro há que reconhecer e dizer isto. A primeira pessoa a meter o Havaí na cabeça mais a sério foi o Paulo. E eu fui um bocado ir assim atrás. Era um bocado como aos treinos de bicicleta, eu ia atrás dele. E ele começou com aquela ideia. Logo no primeiro Ironman, em Copenhaga, começou a haver lá em casa a piada do Havaí. Vamos ao Havaí, vamos com o Havaí. Mas aquilo para mim... Vais. Exatamente. Essa piada está gravada, que prova... o Paulo já andava com aquilo fisgado, só não sabia bem era como é que lá ia chegar. Mas aquilo já estava lá na cabeça dele. Eu nunca levei aquilo muito a sério. E para mim, o momento em que... E se calhar vamos lá chegar à conversa. Para mim, o momento... é a prova em que nós nos fomos tentar qualificar e em que o Paulo se qualifica e eu não me qualifico. Esse é o momento em que eu pensei, isto tem que ser, isto vai ter que acontecer. Sim. Já vamos agora passar um bocado por aí, mas para já gostava agora de ter a perspectiva do Freire e não só perceber quando é que o Freire viu que eles tinham essa capacidade de se apurarem para o Havaí, mas também perceber, quando eles te disseram do objetivo deles, o que é que tu pensaste logo? Bem, o que é que nós vamos fazer? O que é que se tem de fazer aqui para eles darem o salto para chegarem ao Havaí? Bom,
só fazer aqui um pequeno parênteses. Na primeira reunião que nós tivemos, julgo que em 2013, ou 2012 ou 2013, e no Jamor, em dezembro. Eu estava lá também. Pronto. O objetivo era fazer um Ironman em menos de 13 horas. 13 horas. Okay? Ao que eu respondi assim, se vocês são dois seres humanos saudáveis, têm 2 braços, 2 pernas, eu pelo menos garanto que se treinarem, eu acho que pelo menos de 12 horas é possível, portanto menos de 13 eu já compro a ideia. Mas também não vos conheço e temos que fazer aqui algumas avaliações e depois podemos certificar que é possível fazer menos de 13 horas. E em 5 anos fomos ao Havaí, portanto isto é aqui uma viagem bem interessante, né? De fazer um Ironman como finisher, simplesmente, em menos de 13 horas, chegámos ao Havaí. Bom, o momento onde o Pedro e o Paulo falaram comigo sobre essa ambição, até porque em 2018 era um ano especial no Havaí, que eram os 40 anos, e esta conversa foi no final do Ironman de Calmar, ok? E aqui, já 3 anos depois de estarmos a trabalhar juntos, e depois de alguns resultados já muito interessantes, especialmente também nos 70.3, mas culminaram num excelente desempenho em Calmar. Eu até tenho aqui, fui aqui ao arquivo e fui aqui buscar em Calmar. O Pedro e o Paulo, na altura, eram do mesmo age group e fazem tempos 9.38 o Pedro e 9.46 o Paulo, portanto 34º e 41º do age group. Portanto, quando surge esta ideia, quando me falaram desta ideia, aquilo que eu pensei foi, ok, é um objetivo muito ambicioso, ainda para mais na altura. Hoje em dia, felizmente, já há muitos portugueses a apurarem-se quase todos os anos para o Havaí. E na altura eram 4 ou 5 por ano, não havia muito. Exatamente. E às vezes já era um ano recorde. Não eram tantos. E felizmente no ano que nós lá fomos, penso que foi o primeiro ano com 8 ou 9, sim. De atletas portugueses. Foi muito, muito interessante e ao mesmo tempo foi muito bom podermos estar ali a confraternizar com uma série de portugueses no Havaí. Pronto, mas depois de Calmar e depois deste objetivo, aquilo que eu pensei foi que é possível, e sabendo das características de cada um, que são diferentes, okay? Apesar dos tempos finais serem sempre muito próximos, né? Inclusive depois, já lá chegaremos, mesmo o tempo final do Havaí foi muito interessante. E depois mete uma foto. Exatamente, eu acho que sim, acho que merece. Mas pronto, estávamos aqui a falar de 9.38, 9.46 e aquilo que, pronto, a primeira coisa que eu fiz foi ir pesquisar que tipos de que Ironmans é que havia pelo mundo, em que um tempo, sei lá, se pudéssemos baixar aqui 10 minutos, 15 minutos, onde pudéssemos tirar 5 minutos em cada segmento, ou melhorar 10 minutos num segmento, ou o percurso permitisse que as características de cada um deles... Se enquadrasse nas características, sim. Exatamente. Pronto, e conseguimos encontrar um Ironman que tem umas características especiais, até porque fica numa localização e numa data em que normalmente não há muita concorrência, pelo menos não havia, e que era Cozumel, apesar de as condições climatéricas serem um bocadinho... não muito diferentes, sim. Um pouco mais de temperatura, um bocadinho menos de umidade. Sim, é muito calor e mais umidade, pronto, mas nós também podíamos fazer aqui a nossa preparação durante o verão, pronto, e ao mesmo tempo também era um risco, seria sempre um risco, não é? Mas o objetivo era atingível, acho que... Sim. E aqui eu até gostava de fazer um ponto, e o meu pai consegue confirmar isso, que é... até não era a primeira opção. A primeira opção era o Ironman do Arizona. Cozumel era uma das opções, mas não era a opção A. E eu lembro-me que nesse dia, que já estavam a pensar em inscrever para o Arizona, eu estava a ver a prova com o meu pai no computador, quando o Sanders faz ali o recorde do Ironman, 7 horas e 40. E depois acho que já não sei se foi o Vieira que estava a conseguir inscrever-se e o meu pai já não conseguiu.
e acabaram por esquecer, né? Porque aquilo esgotou em 15 minutos ou uma coisa assim. Foi assim, não foi? Mais ou menos isso foi. Foi. Não foi 15 minutos, mas foi. Nós estávamos a falar sobre isso no dia que abriram as inscrições e de repente estávamos a conversar. Ok, então vamos inscrever. E quando vamos para confirmar a inscrição, fecham as inscrições. Aquilo tinha esgotado em horas. Portanto, sim. Foi uma coisa disparatada. Sim. Voltando aqui ao. Queres dizer alguma coisa? Não, diz. Voltando só aqui para finalizar esta questão do Freire. E a nível de preparação, o que é que foi preciso fazer de ajustes? Eles tinham aquele tempo base de 9:40. Para dar o salto foi preciso mais volume, trabalhar mais os pontos-chave. O que é que, assim de forma rápida, o que é que tentaste alterar? Bom, primeiro é preciso perceber quais são as características da prova, ok? E sendo uma prova em Cozumel muito rápida, um ciclismo muito rápido, nós hoje temos ferramentas, o Best Bike Split, por exemplo, permite-nos, sabendo o critical power, ou o FTP, ou o limiar do atleta, permite-nos fazer um cálculo do tempo de prova que o atleta pode fazer. E conseguimos perceber, para fazermos um tempo, para conseguirmos enquadrar o atleta dentro de uma qualificação para o Havaí, o que é que precisávamos de melhorar? Subir o limiar anaeróbio, ganhar um bocadinho no peso do atleta. Ok, então nesse compromisso fazemos um plano de treino que nos permitisse melhorar as capacidades do atleta para conseguir atingir esse objetivo. Eu lembro-me, inclusive, na preparação, o Pedro Vieira passou ali um tempo a tentar perder uns quilos e houve uma altura, eu lembro-me disto, que cortou os hidratos de carbono assim de uma forma mais agressiva e lembro-me de ter ficado um bocadinho preocupado nessa altura porque o rendimento nos treinos não era o mesmo, pronto, não tinha combustível e depois ia atrás do Paulo. E no fim não era preciso, porque o campeão... Eu não sei, treino e pá, isto não era preciso, o Vieira pesava menos que o Blumenfeld, pá, não era preciso. Exato. Mas é isso, é tentar encontrar um compromisso entre aquilo que são as características do atleta, as características da prova e depois tentar ir buscar aqueles detalhes para conseguirem encaixar. Sim, nutrição, importância, claro. Pronto, já percebemos a ideia, já percebemos a estratégia que houve por trás. Agora foi a primeira tentativa, o Ironman Cozumel. Começando pelo Paulo, conseguiste o apuramento, fizeste terceiro do escalão, não foi? Com 9:23, portanto ainda fizeste numa prova supostamente muito mais dura, calmar, um tempo melhor, portanto fazes menos 23 minutos que o teu tempo anterior numa prova mais dura, portanto aí mostra a diferença de forma que conseguiste apresentar. Assim, de forma rápida, percebermos como é que foi essa prova e como é que foi a sensação depois no fim conseguir o objetivo. Bom, eu gostava só de voltar aqui um bocadinho só atrás para dizer que a escolha da prova foi muito mais científica do que só escolher a prova. Na altura, as duas opções que nós tínhamos, a opção principal era efetivamente Arizona, porque eu e o Pedro tínhamos estado a ver as características da prova e procurámos saber qual era a prova que encaixava nas nossas características, que tivesse coisas que fossem adequadas às minhas características e às do Pedro como atleta e que do ponto de vista temporal também se adequasse à nossa agenda profissional. E depois houve efetivamente essa questão, levantou-se o problema do Arizona. O Arizona tinha uma característica que tinha muito mais slots de qualificação do que tinha Cozumel. Cozumel normalmente tem cerca de 40 slots, portanto há 2, 3 vagas por cada age group, no meu e no do Pedro, na altura já éramos de age groups diferentes, e muitas vezes há age groups que nem slots têm, portanto é muito... A relação de dificuldade, quando estávamos a dizer que escolhemos Cozumel porque tinha determinado, a relação de dificuldade para a qualificação é substancialmente difícil também em Cozumel devido ao número de poucas slots que tem
e às vezes, pelas mesmas razões que nós nos apontámos para Cozumel, também há outros que, percebendo as características da prova, porque Cozumel apresenta-se com 36 graus e 90% de umidade, e as pessoas que se dão mal com calor, não pode ser essa a opção de prova. Portanto, a escolha da prova foi muito mais científica, foi muito mais Sim, detalhada. eu lembro-me que havia uma tabela com todos os registros Sim. médios e Havia máximos. Exatamente, a gente conseguimos encontrar uma tabela que tinha todos os tempos médios de cada uma dos segmentos, em todas as provas do Ironman, de todos os age grupos, e portanto nós sabíamos mais ou menos qual era o tempo que precisávamos fazer em cada uma das provas para ficar próximo da qualificação, que obviamente estava sempre condicionada às variáveis das pessoas que efetivamente depois lá participavam. Foi um fecheiro que eu arranjei, já não me lembro muito bem como, julgo que através do Helder, e na altura ficámos com uma percepção do que é que podíamos ter. E vínhamos de Calmar com a ideia, quando terminámos Calmar com um tempo na ordem dos 9h40, a ideia era, se a gente sacar daqui 20 minutos ou meia hora, isto se calhar vai dar slot. Temos que ir à procura de onde é que isto aqui pode acontecer, sabendo de antemão que sacar 20 minutos era naturalmente difícil e desafiante em qualquer uma das circunstâncias. A prova, a tua pergunta era o que é que aconteceu na prova e o que é que coisas é que... A sensação depois. Pronto, sim, relativamente à prova, a prova teve os desafios. Eu costumo dizer que o sucesso está na nossa capacidade de retirar as coisas que não controlamos. E nós fizemos muitas coisas, nomeadamente para Cozumel. O Pedro não se qualifica por uma parvoíce, portanto há 5 slots no age group do Pedro, e o Pedro é o 6º tempo. Portanto, aquilo foi uma coisa que foi disparatada. Mas nós, para Cozumel, fizemos um sem número de coisas incríveis. O Pedro descobriu em Coimbra, num departamento da Universidade de Coimbra, de estudo aeronáutico, que havia lá um túnel de vento e uma câmara térmica. A câmara não é térmica, como é que é, Pedro? Não sei bem como é que se chama aquilo, mas... Consegue no fundo simular as condições. Sim, consegue simular a temperatura ambiente e a umidade relativa que nós iríamos encontrar em prova. E nós com isso conseguíamos saber exatamente, prestando lá um conjunto de testes físicos, nomeadamente FTP de corrida e de bicicleta, ficámos a saber exatamente qual é que era a quantidade de líquidos que íamos perder e a quantidade de calorias que iríamos também perder, e que precisávamos de repor com base naquilo que era o nosso isotónico e as nossas barras e por aí fora. E, portanto, um dos segredos das provas de Ironman tem muito a ver com aquilo que se come e aquilo que se bebe, ou aquilo que não se come e aquilo que não se bebe, reposição de sal e por aí fora. Sim, foi o que já tivemos. O Pedro Gomes, quando veio aqui, disse uma frase que é: o Ironman só falha por 2 razões, ou por overpacing ou por falha na nutrição. Quer dizer, pode ter umas outras variáveis, mas de forma geral são as 2 principais, e neste caso vocês aqui conseguiram logo eliminar a nutrição como uma possível variável a falhar. Faltava depois saber gerir o ritmo, mas aí o Freire de certeza que ajudou. Faltava saber gerir o ritmo, não perder as cápsulas de sal e o conjunto de outras coisas que naturalmente acontecem. Mas a prova de Cozumel, só para terminar, é uma prova que tem uma natação rápida, com corrente a favor. Não é exatamente aquilo que andam a contar, que é como se tivéssemos uma baleia atrás a fazer de motor, a empurrar para baixo, mas é uma natação relativamente rápida. Mas é um ciclismo duro, porque tem no lado norte da vila, da ilha, tem vento contra, não é possível sequer andar com um lenticular, porque o vento normalmente é forte do lado contrário, é todo plano, não tem altimetria relevante, mas tem 182 km, é um percurso de bicicleta para gente poderosa de força, e de pedaleiro grande. Tem-se de fazer sempre em constante, tem-se de estar sempre em constante intensidade. Sim. E depois a corrida tem uma enorme dificuldade, porque nós, com o nosso objetivo, íamos começar a correr ali em cima da 1 da tarde, debaixo dos 36 graus, numa reta profunda, sem qualquer tipo de sombra, e com os tais 90% de umidade. Só para termos uma ideia, os abastecimentos são de quilómetro a quilómetro, com pessoas a despejarem-nos baldes de água por cima do corpo, porque há pessoas que vão desfalecendo pelo percurso. O vencedor do Ironman de Cascais caiu aos 16 km redondo.
nesse ano em que nós fomos fazer Cozumel. E, portanto, a prova tem outros desafios e tem outras dificuldades que outras provas como o Kalmar ou Copenhaga que nós fizemos não têm. E, portanto, é uma prova que também tem um grau de exigência por outras características relevantes. Relativamente ao momento da qualificação, como eu disse, é um momento muito especial. É provavelmente um dos momentos mais emocionais que a gente viveu. Há um sem número de histórias sobre esta prova, o momento em que aos 16 km eu passo e o Pedro, e vou quase, e passei pela mãe e digo à mãe que não vai dar, depois de todo um esforço tremendo que tínhamos feito e está gravado, e eu digo, epá, não consigo, isto não vai dar. Eu meto o vídeo. E quando passo pelo Pedro, o Pedro diz-me, epá, tem calma, os que estão atrás de ti, o segundo é já este está aqui à tua frente, que era o Laurent Jalabert que tinha-me acabado de passar, o outro que está atrás de ti está a 6 minutos e está a correr mais lento do que tu. Por isso, cabeça. E, portanto, a gente luta com aquele desafio e vamos embora e acontece. Portanto, o momento em que tu ganhas, para além disto, são inúmeras pequenas histórias que não vou poder contar aqui, senão tínhamos que fazer um podcast só para isso. Mas quando nós vamos para o momento em que eles anunciam quem é que ganha as slots, nós não sabemos quantas slots é que há no nosso grupo de idade, porque as slots são em função da quantidade de pessoas que terminam em cada grupo de idade. E, habitualmente, o meu grupo de idade tinha 2 ou 3, e eu tinha sido terceiro classificado. Havia a possibilidade de ter slot, porque o número de participantes ao início era grande, no meu eram cerca de 300, era o segundo grupo, age group mais participado, portanto o primeiro era o do Pedro, o meu era o segundo, portanto a probabilidade de haver lá as 3 slots era grande, mas não sabíamos. Entretanto, quando eles anunciam o momento em quantas slots é que cada age group tem, e dizem que o meu tem 4 slots, e percebemos nesse momento que tinha sido qualificado. E, portanto, não é um momento em si, quer dizer, foram anos de trabalho, meus, do Pedro, muito estranhos, do Freire, com muita dedicação do treinador, com muita paciência dele para aturar as nossas coisas e as nossas perguntas e as nossas questões que não tinham pés nem cabeça, mas que ele tinha a paciência de nos ouvir, porque também compreendia que nós tínhamos uma vida para além do próprio triatlo e que sabia que isto tinha uma dimensão de exigência grande. E naquele momento é tudo isso que vem ao de cima, é todo o trabalho feito, o quanto a família também contribuiu para este processo, tu, a mãe, o mano, todas as horas que passei com o Pedro de bicicleta para Murge, para comer uma bifana num sítio que ninguém sabe muito bem onde é, para depois voltar, fazíamos 6 horas de bicicleta, quer dizer, passa tudo pela cabeça naquele momento, mas com um grau de satisfação inacreditável. Portanto, que só não foi a explosão total, porque infelizmente o Pedro não se pôde qualificar e, portanto, a gente estávamos ali num misto de alegria, ambos, por eu me ter qualificado, mas obviamente tristes porque a nossa viagem foi conjunta desde o primeiro minuto. Sim. Pronto, em relação à prova do Pedro, tu já desvendaste um bocadinho, mas o Pedro acaba por fazer 6º. Eu sei que tu, quando chegas à maratona, estás em boa posição para fazeres o apuramento, mas a maratona, no fundo, o segmento de corrida que era o teu segmento de chave, era onde tu realmente fazias a diferença, em determinado ponto começou a falhar. Consegues-nos dizer, se calhar, já mais nessa fase da prova, o que é que aconteceu, o que é que achas que falhou? Já se desvendou que houve cápsulas de sal a cair, isso pode ter sido um fator, mas... Não? Eu vou contar. Okay. Muito rapidamente, então, o teste que nós fomos fazer a Coimbra, já agora deixar a menção, foi com o professor Amândio Santos, é um professor universitário na Faculdade de Coimbra, que trabalha com os nossos atletas de elite, e eu tomei conhecimento, vi uma reportagem dele que estava a preparar os atletas que iam para os Jogos Olímpicos na altura, não sei se Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E, portanto, iam lá de fazer esse teste, e eu tomei logo a iniciativa, entrei em contacto com ele, expliquei qual era a situação, o calor, a umidade que íamos encontrar, e ele aceitou-nos receber para fazer esses testes. Desses testes saiu exatamente, como o Paulo disse, os líquidos, os sais, tudo o que nós precisávamos tomar. E, portanto, eu ia com o plano, e eu, como o Paulo sabe e o Pedro, sou bastante rigoroso. O que é para fazer,
e portanto levava as cápsulas de sal contadinhas, sabia de quanto em quanto tempo é que tinha que tomar, tinha um cinto, e posso dizer que a maratona, como o Paulo disse, a maratona começa à 1 da tarde, um calor enorme, nós íamos bem classificados, na frente, portanto, quando começámos a correr à 1 da tarde, eu lembro que a primeira volta foi um suplício porque estava muito calor e não havia ninguém, porque nós ainda éramos os primeiros a começar a correr, aquilo estava deserto, era um calor insuportável, e só pensar o que é que estamos aqui a fazer. A prova em Cozumel tinha também a particularidade que nas pernas os atletas tinham escrito o age group a que pertenciam, portanto nós podíamos ir controlando quando passávamos alguém ou quando éramos passados, se estávamos a ganhar ou a perder posições. Por essa altura, eu acho que ou na primeira ou na segunda volta, quando passo pelo freiro, o freiro diz ou estás em terceiro ou o terceiro está aí à tua frente, e eu ia-me a sentir a voar. E juro, passou-me pela cabeça, eu hoje vou ganhar isto. Eu ia lançado, o terceiro estava ali, e estou a estar no papo. Mais ou menos, já não me lembro, acho que fui para aí aos 20 e tal quilómetros. Eu estou vejo o Paulo, finalmente, tanto o Paulo, resumidamente, pedala muito melhor que eu consigo, às vezes, correr melhor que ele. Nesse dia não corri, acho eu, não sei por acaso, não sei, não interessa. Vejo o Paulo e pensei, vou gritar, dizer Paulo, mas o Paulo estava a andar nesse momento, estava no momento de desespero dele, e eu ia a correr e alguém veio ter comigo e desligou, carregou no off, acabou. As minhas pernas transformaram-se em 2 tijolos, eu parei, acabou. Ali, o que é que aconteceu? O que é que... Isto, obviamente, somos nós hoje no não sabemos, mas uma das coisas que aconteceu foi que a determinada altura eu levava um cinto com as cápsulas de sal contadinhas para tomar, e houve uma determinada altura que eu fui tomar as cápsulas de sal e não as encontrei. Portanto, eu não tinha cápsulas de sal. O plano que eu levava para executar não aconteceu. Mas, como nas provas de Ironman são muitas horas e nós não podemos deixar que o cérebro tome conta da prova, eu lembro que na altura pensei, não encontras as cápsulas, não encontras, olha, azar, segue, hidrata-te nas estações, nas aid stations. Nas cápsulas é o sódio, portanto ias buscar aos géis, à isotónica, ou que desse, né? Tinhas de tentar compensar. E foi. O que aconteceu foi as pernas bloquearam, queimbras de cima a baixo, eu deixei de conseguir correr. Lá me fui hidratando como podia, e a partir desse momento, como o Fred tinha dito, estás em terceiro, ou o terceiro está ali, eu daí até ao fim fui a ver as pernas dos atletas que passavam por mim, a ver se havia alguém do meu age group a passar. E lembro-me que passaram 2. Portanto, se eu estaria em terceiro, passei para quinto, ou para sexto. E pensei, olha, bom, do mal ou menos, pode dar. Em quinto ou sexto lugar, pode ser que dê. Eu acho que termina a prova em quinto lugar. Virtualmente depois veio até a acontecer a ter 5 slots, e portanto eu termino a prova virtualmente qualificado, mas aquilo já tinha um rolling start. E houve lá um mexicano, acho eu, ou um americano, que partiu muito depois de mim, que chegou muito depois de mim, mas fez menos de 3 minutos que eu. E portanto, meia hora mais tarde de eu ter chegado, eu caio para 6º lugar e houve 5 slots e eu fiquei de fora por 3 minutos. E pronto, ainda não tinha percebido muito bem, ok, eu já sabia a história, mas nunca tinha ouvido a contar dessa maneira, e no meio disto surge uma questão que é, quando tu sentes aquela sensação de eu vou ganhar isto, eu vou voar, não achas que podes ter, se calhar, entrado ali a nível psicológico quase num estado de excitação e possas ter esticado um bocadinho a mais na prova? Não. Aquilo, como o Paulo também já falou, as condições lá, que não dava para esticar muito. Havia muito calor, havia muita umidade. Eu lembro-me que pensei, isto vai ser um sofrimento. Mas o que aconteceu é que eu estava-me a sentir bem. E eu, agora voltando atrás, mas para não contar a história toda, eu saio da natação bem em 10º. E depois no ciclismo passo para 8º, e depois passo para 6º. Depois, quando chega a corrida, que é o meu segmento, já ia em 3º, eu pensei, eu agora faço isto, eu apanho os outros 2. Mas não apanhei.
pronto, acabas por, ou seja, vai-se a Cozumel e consegue-se um objetivo, ou seja, um dos atletas do Freire, neste caso, consegue o apuramento e o Vieira acaba por ficar de fora por muito pouco, tal como já percebemos, acabou por ser um detalhe ali, aquele atleta que vem depois de trás e acaba por te roubar o slot, não houve roll down e portanto ficaste sem o slot. Mas acabas por vir a escolher ainda tentar uma nova qualificação. Como é que foi essa prova depois em Tallinn? Como é que foi essa decisão assim em cima da hora de ir ou não ir? Não. Bom, é uma longa história, vou tentar tentar ser o mais breve possível. Terminamos a prova em Cozumel, a slot allocation é no dia a seguir, o Paulo qualifica-se, eu fico de fora por 3 minutos, e nesse dia, e provavelmente no dia a seguir, eu pensei, Ironman acabou para mim. Não faço mais nenhum, não quero saber mais disto, não vou passar por isto outra vez, não quero saber. Mas também posso dizer que ainda antes de sair de Cozumel, na viagem para cá, já estava a ver o calendário e à procura de provas. Lembro que na altura o Pedro Freire ainda sugeriu, penso que Frankfurt, que acho que era um mês, não era um mês, mas era 2 ou 3 meses a seguir, porque o Freire acreditava que eu estava numa boa forma e que podia aproveitar essa forma, treinar mais 2 ou 3 meses, não sei se eram 2 ou 3. Mas... Acho que o Freire quer dizer alguma coisa. Não era Frankfurt, não era Frankfurt. Não? Pronto, havia uma prova qualquer relativamente... Pronto, era na Europa? Era na Europa? Era. Barcelona? Barcelona? Era uma das primeiras, já não me lembro, mas Frankfurt é sempre em julho, portanto não era Frankfurt. Hamburgo, não sei. Bom, não interessa. Pronto, o ponto era este, era que havia uma prova, passado 3 meses talvez, e que o objetivo era apanhar a preparação ainda e tentar já fazer a qualificação aproveitando esse momento de forma, ao invés de fazer uma pausa e começar tudo outra vez. Mas obviamente, como calculam esta história toda, esta emoção toda que nós agora contamos aqui a rir, na altura foi ali uma machadada psicológica grande, ao ponto de eu pensar, não faço mais nenhum Ironman. Mas eu acabei por, depois já não sei bem porquê, também pelo calendário, pela altura de fazer as provas, acabei por achar que precisava mesmo de um mês para pôr as ideias em ordem. E na altura, lembro que tive uma conversa com o Pedro Freire sobre... Nós tínhamos sempre que terminávamos um Ironman, passado uma semana, ou 2, ou 3, ou 4, falávamos sempre o que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido menos bem, o que é que podíamos fazer melhor, de uma forma assim genérica, também para darmos o feedback. Há aqui um ponto importante que o crescimento nosso enquanto atleta também coincidiu com o crescimento do Freire enquanto treinador. Nós fomos todos evoluindo e acho que todos aprendendo uns com os outros. E, portanto, íamos dando esse feedback e controlando. E o Freire disse-me uma frase que acabou comigo, que foi quando, porque é que eu não me tinha qualificado? E, obviamente, não foi pelos sais, não foi por... O Freire disse, não sei se foi por estas palavras exatas, mas foi porque tu não quiseste. E o que tu não quiseste não é porque eu não quero, claro que eu queria. O que ele dizia era que eu não queria verdadeiramente. Eu estava a ir atrás do sonho do Paulo e estava a ir... E não era o meu sonho, não era aquilo que eu realmente queria. E era verdade. Eu comecei a pensar naquilo e comecei a pensar que realmente era verdade. Porque, lá está, para mim era fazer um Ironman de 2 em 2 anos e já era bom. Eu demorei ali uns tempos a pensar naquilo e meti na cabeça que queria, porque agora o Paulo ia, nós fizemos esta viagem juntos, e eu agora também quero ir. E acho que essa foi depois a chave para a qualificação, porque foi isso, eu quis ir. E, portanto, deixo aqui esta mensagem, que é o poder da mente e a força de vontade conseguem, de facto, mover montanhas. E a verdade é que depois o Paulo estava qualificado, eu tinha começado a treinar tudo outra vez, entrei num processo de treinar sozinho, a ir a Muge e a mandar mensagens ao Paulo a dizer: estou a tomar o pequeno almoço em Muge, o senhor manda-te cumprimentos, e eu estou aqui sozinho, e para lá 6 horas sozinho. E pronto, e meti na cabeça que eu queria mesmo. Pronto, depois houve 2 ou 3 provas que calhavam no calendário que me serviam. Lembro que era uma na Noruega,
e era a Tallinn, acabei por optar por Tallinn. Já não me lembro bem porquê exatamente, até porque era um ano, acho que era o ano de estreia de Tallinn, não havia muito conhecimento sobre a prova, não se sabia bem como é que aquilo ia ser, os percursos, ninguém conhecia muito bem, mas por outro lado era a primeira, podia ser que não houvesse muitos atletas, mas era tudo nos SES, e acabámos por escolher Tallinn e acabei por ir a Tallinn. Foi uma viagem complicada, eu já estava inscrito na Maratona de Londres, portanto eu já não estava a pensar naquilo, de repente tinha Londres antes de ir a Tallinn, foi assim uma viagem... Bom, lá fui a Tallinn e aí assumo, fui a Tallinn, não fui para fazer um Ironman, não fui para chegar ao fim, fui lá para me qualificar, ponto final, e a prova de Tallinn começa por correr horrivelmente mal. Portanto, assim, para explicar muito resumidamente, a água estava gelada, eu sou um nadador na distância Ironman de 1 hora, fazia 1h02, 1h03, em Cozumel fiz 50, mas era uma datação mais favorável. E em Tallinn acho que faço 1h08. E com 1h08 eu saio da natação, olho para o relógio e pensei, já fui. Já levo 8 minutos de atraso e isto ainda agora começou. Porque a água estava gelada, a meio da natação eu deixei de sentir as mãos. Foi a única vez que me passou pela cabeça desistir, nem em Cozumel me passou pela cabeça desistir, em Tallinn passou na natação, que eu nadava e não sentia as mãos. Pois, Aquilo tinha muitas curvinhas, os óculos da natação a embaciarem. Eu lembro-me que antes a água estava tão fria que eu decidi não entrar na água para fazer aquecimento. Cruzei-me com o custódio na partida que me disse, deves ir à água. Mas eu pensei, a água está tão fria, vou lá, depois tenho que ficar para fora, esperar pela partida. sim, também não sei se não escolheste bem. Portanto, optei por não ir, mas passado 500 metros... Eu lembro quando entrei na água, pensei, isto até não está assim tão mal, mas passado 500 metros... Gelaste. Gelei, passou-me pela cabeça de desistir, aquilo era só curvas. Bom, sai da água com 1h08. Bom, fui para a quando saio com 1h08 penso, estou atrasado, tenho que recuperar, faço possivelmente a transição mais rápida de sempre, entro no ciclismo, o corpo a tremer, não conseguia pedalar. Eu só via a malta do meu ex-grupo a passar, isto está ao descalabro. Mais uma vez, não sei o que é que aconteceu, foi um clique. Pensei, olha, faz o melhor que podes. Lá, o corpo lá começou a aquecer, lá consegui meter o meu ritmo, fui para o ciclismo dentro do esperado. E tinha aqui, tenho que contar isto, tinha uma particularidade, eu tinha uns amigos a assistir à prova. O Nuno e a família estavam lá, e eu, como em Cozumel, o Freire estava lá e ia-nos dizendo, estás em 8º, estás em 6º, estás em 4º, eu pedi ao Nuno, quando eu chegar à corrida, diz-me em que lugar é que eu estou. Eu estava tão mal que eu, quando eu começo a correr, o Nuno só me diz, boa Pedro, estás bem? Sim. Não me disse que estás em 10º ou 8º, eu devia estar em... 20º, sim. Vinha saber, estava em 41º, acho que. E portanto percebi logo que não estava bem, comecei a correr, mas e aí sim, a corrida saiu-me bem, comecei a correr forte, passei por um português que me disse, é hoje, vais bem, e aquilo começou a andar bem, mais uma vez, aquilo eram 4 voltas, passo pelos meus amigos que mais uma vez me dizem, boa Pedro, estás bem? Portanto não havia, continuava a não haver. À terceira passagem, eles nem sequer lá estavam no sítio onde era suposto estarem. Eu pensei, desistiram de mim. Na última passagem, e isto acho que é o momento-chave, em que eu estava a correr bem, mas eu pensei, estou muito atrasado. Encontro os meus amigos separados por vários metros, cada um, em que cada um deu uma parte de uma mensagem. Portanto, o primeiro diz, o Pedro Freire diz... E eu fiquei, Pedro Freire diz o quê? Continua a correr. O segundo diz, come e bebe. O terceiro diz, vais bem. O quarto diz, acredita até ao fim. E eu fiquei a pensar, mais uma vez, não me disseram em que lugar é que eu estava, mas na minha cabeça a mensagem foi a seguinte, eu ia para a última volta e a mensagem era, o Freire diz para eu acreditar, para comer e para beber, deve ser porque ele está a ver que eu estou a correr forte e que os meus concorrentes estão a quebrar. E eu fui para a última volta e foi sempre a abrir, sempre pumba. Eu terminei ao sprint,
eu ainda nos últimos metros vejo 2 tipos que pensei, estes são da minha idade, tenho que os passar, pumba, bumba, 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 e cruza a meta. Quando cruza a meta, olho para os meus amigos e diz, em que lugar é que fiquei? E eles, 10º, e eu, já foste. Claro. Mas a prova correu-me lindamente, tinha passado 29 atletas durante a maratona, tinha sido excelente, estava porra da vida, fui jantar, no dia a seguir, por descargo de consciência, fui à slot allocation e tinha que ser. Deu. O que aconteceu em Cozumel, de não dar roll down ali, deu bastante. Foi. Portanto, eu fiquei em 10º, eu acho que havia 6 slots para o meu age group, nesse ano, e os 4 primeiros eram da Estónia, e os 4 primeiros não quiseram. Pois. E eu consegui o slot. Esta história foi brutal e eu agora tenho de dizer isto. Eu acho que isto foi... Para terminar mais uma coisa. Eu fui à slot allocation por descargo de consciência. A minha família não foi comigo, eu fui sozinho. E o Paulo já falou, o momento em que dizem que vais ao Havaí, é um momento, são anos de trabalho, ainda por cima esta história toda do Paulo já tinha que ir, eu não tinha. Portanto, eu consigo a qualificação, tenho a moedinha na mão e começo por ligar. Ligo para a Cláudia, para a minha mulher, não atendo. Ligo para o Paulo Figueiredo, não atendo. Ligo para o Pereira, não atendo. Ninguém quer saber disso. Eu acabei de me qualificar. Não queres dizer alguém? Ninguém me atende o telefone. Não consigo dizer isto a ninguém. Mas pronto, depois lá me devolveram as chamadas e pronto, e lá sabíamos que afinal eu e o Paulo íamos juntos ao Havaí nesse ano. Sim, foi uma história interessante e depois de ouvir a tua história tenho de dizer isto que eu acho que isto foi uma Pedro Freire masterclass, porque em 2 momentos-chave ele conseguiu ter impacto, lá está. E agora gostava de passar também a palavra ao Pedro, mas aquele impacto inicial de iniciar a preparação, quando ele te disse depois de Cozumel que tu não estavas realmente a querer, ou seja, para ir buscar se calhar aquele bocadinho que faltava para tu ires buscar o slot e ganhares motivação, e depois se calhar na prova, não sei se isso foi, Pedro, disseste mesmo para eles dizerem cada um bocadinho ou não foi assim? Eu só passei uma mensagem, porque eu estava em contacto com o Nuno, eu também estava a seguir a prova na aplicação do Ironman, e eu ia falando com o Nuno, com o amigo do Pedro, e disse, o Pedro estava ali, assim, podia dar e podia não dar, mas era possível, se o Pedro mantivesse o ritmo ou até conseguisse aumentar o ritmo, era bastante provável que alguns que fossem à frente, que estavam a quebrar visivelmente, pudessem ser ultrapassados pelo Pedro. Eu disse, não lhe digas exatamente o lugar em que ele vai, porque isso pode ser desmotivador, né? E ele também não vai ficar ali parado a perguntar em que lugar vai. Digam-lhe só para continuar a acreditar que é possível. Pronto, e foi essa mensagem que eles depois também todos juntos passaram-na de forma eficaz. E de certeza que fez efeito, porque acho que se dissessem se calhar no início da maratona que estavas em 41º, provavelmente tu davas logo o switch e começavas logo já não dá, né? A gerir, exato, não, porque ok, estavas-te a sentir bem, mas o sentir bem no Ironman não é propriamente o sentir bem a fazer 1 hora de corrida. Mas pronto, acho que conseguimos aqui explicar bem o processo todo, mas não gostava de, apesar deste episódio ser mais focado no processo do que propriamente na prova. Ontem tivemos um episódio em que focámos muito na prova do Márcio, hoje um episódio mais para perceber o lado da qualificação, mas temos de falar do que é que foi a prova de 2018. Vocês acabaram a prova juntos, portanto, o que é que aconteceu nessa prova para, depois de tantas dificuldades a apurarem-se, ainda virem a acabar juntos? Paulo. Eu antes disso ainda te queria só dizer até para que as pessoas não pensem que de repente metem na cabeça vamos ao Havaí e que a coisa acontece por obra e graça do Espírito Santo. O processo é muito mais complexo. Eu quero dizer que o Pedro, na altura, quando a gente toma a decisão de nos qualificarmos para o Havaí, fez um plano super detalhado de treino, um plano de trabalharmos fortemente os pontos fracos e potenciar os pontos fortes.
No último ano eu sempre fui bom, razoavelmente bom na bicicleta, mas sabíamos que havia margem ainda para progredir e trabalhámos imenso, fizemos imensas avaliações, sempre nos mesmos sítios. A minha cabeça tinha muita dificuldade em treinar indoor e, portanto, muitas vezes a trabalhar outdoor para ter o termo comparativo sempre com os testes nos mesmos sítios e por aí fora. E eu ganhei um bocadinho das coisas boas que o Pedro Vieira tem. Eu era muito mais de treinar por feeling. O Pedro sempre foi muito mais rigoroso. Eu costumo dizer que tu tens três zonas. O fácil, o andar bem e o forte. E o Pedro sempre foi super meticuloso e o Freire foi-me ajudando muito a trabalhar e a potenciar aquilo que eu precisava fazer para poder melhorar, e acho que vale a pena um dia também falarmos um bocadinho sobre isso. Mesmo em termos de nutrição, eu tinha muitas lesões de corrida, 75% dos meus treinos de corrida na qualificação foram feitos indoor. Eu fazia 2 meias maratonas numa passadeira dentro de ginásio. Portanto, há um sem número de coisas Isto porque a maioria das tuas lesões eram entorces e, portanto, aí minimizavas a questão do piso irregular. Exatamente. Mas pronto, há muito mais história com o Pedro. Nós, na altura, batizámos o projeto de qualificação com o nome ANOC 3.0. Criámos o nome, ANOC 3.0 era Kona, escrito ao contrário, e ao 3.0 porque era a terceira tentativa. Nós já tínhamos feito Copenhaga, tínhamos feito Kalmar e esta era a terceira tentativa e era esta, e tudo andava à volta deste projeto, e portanto houve muita coisa. Há um post grande que eu tenho no Facebook a contar esta história toda, que tenho muitas curiosidades que eu acho que são muito interessantes de ler, até do ponto de vista técnico, que foram coisas que o Pedro Freire nos ensinou na altura. Mas contando agora relativamente ao Havaí, o Havaí foi um bocadinho agridoce, porque, ao contrário de Cozumel, eu quando cheguei a Cozumel, acho que senti que estava no meu melhor momento de forma. Nunca tinha estado naquele ponto. E como é que eu avaliava isso? Avaliava porque me sentia a nadar como nunca, sentia que estava a pedalar também como nunca, e na corrida, que onde eu era habitualmente mais fraco, e nunca conseguia, ou raramente conseguia fazer um daqueles treinos mais intensos com o Pedro, eu às vezes conseguia acompanhar um bocadinho o Pedro em alguns treinos que a gente fazia durante alguns quilómetros. E isso era uma tremenda novidade para mim. Eu passei de ser um corredor completamente vulgar para já fazer alguma coisinha e já começar a andar alguma coisa a correr. E quando cheguei a Cozumel, estava nesse momento. O Freire tinha conseguido que eu tivesse chegado lá, talvez no meu melhor momento de forma de sempre. E assumaram um elevado grau de confiança, que também sentia nessa altura, e eu habitualmente procuro sempre ter alguém com quem batalhar. E descobri alguém para batalhar, um brasileiro que havia na prova, é uma história longa, não interessa, mas isso ajuda-me a despertar em mim a vontade de competir e a vontade de lutar pelo lugar. Quando cheguei ao Havaí, a história era um bocadinho diferente. Infelizmente, no Havaí, obviamente que, ao contrário daquilo que tinha acontecido, eu não ia para o Havaí para ser campeão do mundo, ao contrário do Márcio, não tinha essa ambição. Eu queria que o Havaí fosse... O Márcio também não foi, mas pronto. Mas pronto, depois vais ouvir o episódio. Ele, porventura, tinha as condições para poder ser, eu não teria. Sim. Mas... até porque eu também queria usufruir da prova, queria usufruir do ambiente, como o Pedro Freire disse, era aos 40 anos, a gente queria fazer uma boa prova, mas que também queríamos usufruir do ambiente da prova e daquilo que acontecia com o evento. E na altura, eu também tinha conseguido a qualificação para o Campeonato do Mundo 70.3 na África do Sul, e na preparação de ambas as provas, que tinham um intervalo relativamente curto, eu fiz uma lesão, uma fratura no menisco, que tinha aumentado entre a prova da África do Sul e a prova do Havaí. Portanto, eu já sabia que a prova do Havaí ia ser super condicionada na parte da corrida. Inclusive, eu cheguei e fomos correr, os 4, e há um momento em que eu tive que parar, logo ao primeiro quilómetro, ao segundo quilómetro, nem conseguia quase andar. Então, nos primeiros dias, depois de uma série de tempo sentado no avião, os
primeiros dias foram terríveis e, portanto, até cheguei a ponderar a hipótese que teria que fazer o Havaí toda a caminhar. E pronto, e depois a prova estava à partida condicionada por essa característica, por essa circunstância. Agora, a prova é completamente inacreditável, incrível, é tudo aquilo que a gente possa dizer. Eu nunca, já há provas que eu não fiz e que toda a gente fala muito bem, rote e por aí fora. Mas o ambiente que a gente vive no Havaí é completamente inacreditável e também por ser os 40 anos talvez ainda era mais incrível. E a melhor forma que eu tenho para caracterizar a experiência que lá vivi é dizer que aquilo é como, fazendo um paralelismo, é como quem gosta de futebol e de repente tem a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões. E, portanto, nós vamos para a prova e temos a possibilidade de estar a partilhar o ambiente de prova com os Cristianos Ronaldo e os Messis deste tipo de desporto. E, portanto, é esse o feeling. Portanto, a gente vai nadar e eles estão lá e estão a nadar connosco, vamos fazer um treino de corrida e eles estão lá e estão a correr connosco, estão as estrelas a passar, a cruzarem-se num ambiente muito mais informal. E, portanto, foi uma experiência inacreditável que, olhando para trás, faria tudo novamente para repetir. A única coisa que eu gostava que fosse diferente era que eu pudesse ter corrido um bocadinho mais, e mesmo assim ainda consegui correr qualquer coisa, mas tivesse corrido um bocadinho mais. O facto de não ter corrido mais permitiu uma coisa que eu acho que foi talvez a chave de ouro de todo este ciclo de quase 5, 6 anos que nós trabalhámos juntos e que convivemos juntos muito próximo desta realidade, que foi, eu faço uma natação normal, eu nado relativamente bem, mas faço uma natação normal, a seguir faço uma boa bicicleta e acabo por aparecer muito à frente na classificação, e depois, condicionado pela corrida, faço a corrida que podia fazer e quando estou a descer para Lani, aparece o meu amigo Vieira e, portanto, fomos a correr juntos até à meta e esse momento vai ficar para sempre gravado na nossa memória, porque acho que foi é uma coincidência gira, claro. Acho que foi de propósito, acho que não podíamos fechar este ciclo de outra maneira e, portanto, ter a oportunidade de cruzar a meta, e o Vieira dizia-me sempre, a gente tem que acabar de dia, tem que ser de dia, noite é que não pode ser, tem que ser de dia. E acabámos de dia, acabámos com 10 horas e pouco, e, portanto, foi um tempo bastante razoável, acho que podíamos fazer melhor. O Paulo Pedro era muito difícil também, porque vinha de uma sequência de várias provas no mesmo ano, e, portanto, vinha com uma carga gigante por causa da qualificação para o Havaí ter sido feita no próprio ano, e eu vinha com a lesão e, portanto, as coisas acabaram por acontecer. Sim, e pronto, e também para ficar aqui registado, ainda neste momento é o melhor tempo de bicicleta no Havaí, 4 horas e 36. 4 horas e 32. E 32, 33, pronto. 4 horas e 33, ainda ninguém conseguiu fazer melhor. Este ano há muitos portugueses, mas ainda não me parece que vai ser este ano. Mas, eu vou contar essa história aos netos. Pronto, e começaste a corrida ainda ali em 6º, 7º, portanto foi uma excelente fase ali depois daquele ciclismo. Pronto, o Vieira vem com uma carga já diferente, tem muitos Ironmans próximos, já chegaste se calhar mais também naquele espírito de vamos fazer a prova, vamos desfrutar, mas como é que foi essa tua experiência também assim de forma resumida? Sim, vou tentar, porque foi especial e aconteceu muita coisa. Portanto, eu qualifiquei-me em Tallinn em agosto, e depois fui fazer o Havaí em outubro, 2 meses depois. Portanto, lembram-se no início da nossa conversa, o meu plano era fazer um Ironman a cada 2 anos e agora estava a fazer um a cada 2 meses. E não era para 13 horas. E não foi para 13 horas, não é? Mesmo assim. No ano, 3. Já ter aí que ia chegar. E o que é que na verdade aconteceu? O que aconteceu foi que eu acabei de fazer Cozumel, Tallinn e o Havaí no período de um ano, ainda com a Maratona de Londres pelo meio, portanto só 4 maratonas competitivas, e quando o meu plano era um a cada 2 anos, portanto estava completamente fora. E para além disso, havia um total desconhecimento do que
do que, portanto, eu não sou o Sérgio Marques que faz provas todos os meses. E, portanto, eu não sabia o que é que o meu corpo ia dar ou não. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu tinha feito uma boa prova em Tallinn, tinha corrido a maratona em 3 horas e 10, estava confiante da vida e pensei, agora chego ao Havaí e faço uma maratona, vamos pôr aqui mais 20 minutos para o calor e para a umidade. 3 horas e 30. E não foi 3 horas e 30. Foi bem mais, porque o Havaí não perdoa. Aquele calor, aquela umidade, aquelas subidas, aquelas... E então, eu, só voltando aqui um bocadinho atrás, vou para a prova, mais uma vez, não tinha qualquer expectativa, mas achei que estava num bom momento de forma e que podia fazer uma prova interessante. A prova também começou logo por correr mal, não sei se vocês se lembram, havia uns voluntários a pôr protetor solar nos atletas. A mim puseram bastante e o protetor solar entrou-me pelos óculos. Portanto, protetor solar, a borracha dos óculos já não vedou, entrava água, água salgada e protetor solar dentro para este olho. Eu fiz a natação toda com este olho fechado, porque não conseguia, ardia, ainda fui tirando e limpando, depois pensei, pá, isto não vai dar. Portanto, fiz a natação toda com o olho direito fechado, quando saí parecia que tinha levado um murro, tinha o olho inchado. As natações não foram agradáveis nesse processo. Está ali péssima. Mas pronto, há uma particularidade que eu também gosto de contar, porque é importante. Nós temos provas de todos os Ironmans. Só no Havaí é que as minhas fotografias eu me estou a rir. Portanto, eu fui lá mesmo para usufruir, para aproveitar o momento, que não estava nada preocupado com o resultado, e portanto a natação não correu bem, mas fez e siga. Depois fiz o ciclismo dentro das minhas capacidades e cheguei à maratona e pensei, isto agora vai ser outra vez aqui um tratado. Claro que logo nos primeiros quilómetros eu via que não conseguia atingir os ritmos que tinha atingido em Tallinn, estava longe. Para quem não sabe, a primeira parte da maratona ainda é mais agradável, é aquela parte da África. É na marginal, tem umas sombrinhas, umas casas, tem uns tipos com umas mangueiras. E a segunda parte é toda na autoestrada, ao sol, sem ninguém a aplaudir. E eu só pensava, se aqui na sombra eu já não consigo correr ao ritmo que devia, quando chegar lá acima vai ser um... E então começam os jogos nas nossas cabeças e eu comecei a pensar assim, eu não vou andar nesta maratona, eu vou correr. E às tantas comecei a dizer, ok, eu vou andar, mas só quando chegar à meia maratona. E esta história é fixe, porque acho que também mostra um bocado o poder da mente. Quando chegou ao retorno do Energy Lab, em que eu pensei, ok, vou andar, assim que eu dou o retorno, vejo que vinha atrás de mim um atleta português, um dos atletas, agora não me lembro do nome, e eu pensei, epá, não vou andar agora aqui à frente do outro atleta português. E então vou fazer assim, vou continuar a correr, assim que ele passar por mim, eu então vou andar. Corri até à meta, ele nunca chegou a passar por mim. Portanto, isto para dizer o que é? É o poder da mente, não é? Porque eu já estava convencido que ia andar. E acabei por não andar e correr a maratona toda. Felizmente que não andei, mais uma vez, porque a 2 km da meta ou 3, eu vou assim a correr e começo a ver lá um tipo ao fundo a mancar. E era o meu amigo Paulo, que já ia ali a cochear, a correr assim meio torto. E pronto, juntei-me a ele a 2 km da meta. E ao Carlos Cruz também, na altura. E ao Carlos Cruz. E pronto, e disse logo ao Paulo, vamos cruzar a meta juntos, isto vai ser um momento único. E sim, é o que guardo do Havaí, a experiência de lá ter chegado, a viagem e depois aquele momento de cruzar a meta com o Paulo. Foi incrível. Brutal. Lá no Havaí também estava o Pedro Freire, que vos acompanhou também em Cozumel e depois conseguiu também ter a possibilidade de ir ao Havaí. Freire, como é que foi do lado de fora a tua perspectiva e veres os teus atletas que no fundo batalharam bastante para chegar lá e depois conseguirem estar ali e acabar juntos? Como é que foi a tua experiência do lado de fora ali numa prova, se calhar num registro mais descontraído? É exatamente por aí. Eu acho que foi a prova que menos ansiedade me deu e que mais pude desfrutar
aliás, até deixei crescer o bigode e usei uma camisa havaiana, ou seja, entrei mesmo no espírito do Havaí. Porquê? Porque, no fundo, assim, a qualificação estava feita, né? Aquele ano e meio de preparação, isso é que foi o Ironman, isso foi o campeonato do mundo, aquela preparação toda. Naquele momento, e também devido às circunstâncias, quer o Paulo com a lesão no joelho e o Pedro, pelo facto de ter feito este volume tão grande de treino e de provas, né, sabíamos que o resultado final, não tínhamos qualquer expectativa em relação ao resultado final. Aliás, lembro-me de estarmos lá na sala, na véspera, em casa, a pensar assim, mas como é que vamos gerir a prova, né? Epá, eu e o Paulo acho que chegámos àquela conclusão assim, epá, brilha lá, mas é no ciclismo, faz lá um brilharete no ciclismo, epá, porque no fundo não vais conseguir correr na mesma, né? Portanto, epá, brilha no ciclismo e depois seja o que Deus quiser, epá, demoras o tempo que demorares, has de chegar à meta e não há de ser assim um tempo tão mau quanto isso. E pronto, ficou aí mas Pedro, desculpa só interromper-te, mas é engraçado, na altura tu fizeste o Best Bike Split e aquilo dava 4 horas e 35. E quando tu fazes o Best Bike Split e me dizes, pá, tu tempo na bike é 4,35. Eu, 4,35? Mas tu estás maluco ou quê? Então, mas alguma vez eu faço 4,35 no Havaí, mas nem noutra prova, quanto mais no Havaí, com 2.000 e tal de acumulado, 4,35. E ele, vais ver que vai dar. E deu 4,33 e me deu um bocadinho melhor, porque nunca, quando é coisa, tem que ser sempre mais um bocadinho. É engraçado porque eu desde sempre fui um amante do ciclismo, né? E tu fazes duas provas, que era a Cozumel, em que lutas até ao final com o Laurent Jalabert, né? Pá, que eu passei tardes a ver a Volta à França e a torcer pelo Jalabert naquelas subidas e na Volta à Espanha, e de repente estou a torcer contra ele, né? Porque estou a torcer pelo Paulo contra o Jalabert. Eu quero é que o Paulo fique à frente do Jalabert. Spartacus. E no Havaí, pá, tu só és ultrapassado pelo Vinokurov. É uma coisa fabulosa, né? Vinokurov é uma coisa, pá, e a seguir Paulo Figueiredo. É fabuloso e nunca mais esquecer essa parte do ciclismo. E depois o vosso processo, isto é tão curioso, não é? Vocês encontraram aqui praticamente vocês foram gêmeos nesta caminhada, né? Tornaram-se gêmeos e absorveram muito um do outro, né? Um cresceu com o outro e o outro também, e eu convosco, como é óbvio, e conseguirem, quer naquela primeira prova que vocês fizeram referência em Lisboa, no Challenge Lisboa, em que acabam a prova com 4 horas e 28, né? Os dois, e a última que fazem juntos, que no Havaí, acabam juntos a cortar a meta com 10 horas e 20 ou 10 horas e 22, 10 horas e 20. Portanto, isto é fabuloso, não é? É uma caminhada que vocês fizeram juntos, não conseguiram fazer a qualificação no mesmo dia. Eu agora aqui um bocadinho, eu não sei se o Pedro queria, se calhar não queria, se calhar eu naquele momento resolvi fazer ter aquela conversa e aquela atitude com o Pedro, porque o Pedro é um bocadinho mais introvertido, né? E eu entendo, porque se calhar também tenho alguns momentos que também sou um bocadinho assim, e às vezes é preciso tocar aqui na ferida para sair de cá o dragão, né? E saiu, e o dragão saiu. E resultou. Portanto, no fundo o Havaí foi desfrutar, foi a prova que menos custou a mim, porque não a fiz, né? Estive do lado de fora, mas consegui desfrutar enquanto treinador, e é um ambiente fantástico. Acho que para quem gosta de Ironman e da longa distância, acho que é uma experiência única, e se tivermos a oportunidade de ter atletas com capacidades e motivados para nos permitir a nós, treinador, poder fazer um plano que consiga levar os atletas ao Havaí, é fabuloso. É assim, o treinador pode ser muito bom e não ter a sorte de poder contar com atletas com estas capacidades. Isto às vezes é uma sorte também. Por muito bom que seja o treinador, é preciso que haja atletas também motivados
e com as qualidades certas para isto poder acontecer. Pronto, já tivemos aqui a oportunidade de ter a história completa. Obviamente não passámos por todos os detalhes, era preciso 5, 6, a série toda, os 7 episódios, um para cada parte, mas acho que no fim dá para perceber perfeitamente que foi um processo que finalizou quase como começou, com vocês a fazerem tempos parecidos. Houve muita coisa pelo meio, muitas adversidades, e depois o papel para além da vossa força de vontade e comprometimento no treino, houve aqueles pequenos apontamentos do Freire, para além de todo o trabalho, que era prescrever treinos, mas aqueles pequenos detalhes que depois, no caso principalmente do Vieira, fizeram toda a diferença. A última questão que tenho para os três é: ontem ao Márcio fiz a questão para os portugueses que vão fazer a prova do Havaí este ano, qual a dica que ele dava. Para vocês os três, queria a questão, para quem quer se apurar ao Havaí, qual é a dica que dava? Começando pelo Pedro Freire. Pode ser uma dica se calhar um pouco mais técnica, não sei. O que achares? Bom, em primeiro lugar, é importante os atletas terem consciência de quais são os seus pontos fortes e as suas limitações, e se têm características que lhes possibilite sonhar em ir ao Havaí. O Havaí é uma prova de triatlo, mas obviamente temos que ter algumas qualidades para podermos fazer uma qualificação, fazermos um tempo que nos permita ter uma qualificação para ir ao Havaí. Portanto, primeiro que tudo, há que ser consciente e perceber se esse objetivo se adequa às capacidades de cada atleta. Se isso acontecer, eu acho que o mais importante é que as pessoas estejam motivadas, preparadas para um percurso longo, em que vão abdicar de muitas coisas na vida pessoal, né? Porque as horas de treino vão ser muitas, e para além das horas de treino vão ter horas em que vão estar cansados do treino. Como age groups provavelmente têm a família e têm trabalho, portanto vai sobrar muito pouco tempo. Portanto, é um projeto de uma vida, a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, se as pessoas estiverem conscientes de tudo isto e estiverem motivadas, força. Espero que cada vez mais portugueses possam estar presentes no Havaí, a representar Portugal no Campeonato do Mundo. Pai, o que é que tens, assim, uma dica só? Só uma dica. Tens de ser... Acho que só uma dica, é difícil dizer uma só, porque acho que é a soma de várias coisas que faz com que seja possível, mas eu acho que a coisa mais importante é realmente a mente e a mentalização para querer fazer isto. É realmente difícil. Eu recordo-me que na altura que nós nos qualificámos, do conjunto de provas que há em todo o mundo, só 2% dos atletas é que se qualificavam para a finalíssima e para o Havaí. E, portanto, tem que haver uma dose de loucura, uma dose de compromisso, uma dose de capacidade de sofrer, uma dose de ultrapassar adversidades, ter lesões e continuar a acreditar no processo. Muitas vezes o treino, eu não tanto porque sou menos teórico nisso, mas havia momentos difíceis e que era preciso realmente uma persistência grande para manter um nível de compromisso com o treino que nos permitisse chegar lá. Como eu disse, a diferença de qualificar ou não qualificar, no nosso caso os 9:40 para os 9:20 na qualificação, esses 20 minutos são muitas horas de trabalho para se efetivamente conseguir consumir nesses 20 minutos, e eles parecem uma coisa demasiado pequena para se lá chegar. Portanto, eu dizia, cabeça forte, um compromisso grande com este objetivo, acreditar muito no treinador, ter um treinador como o Pedro, que foi incansável em todos os aspectos, quer nos aspectos técnicos, quer nos aspectos psicológicos, quer na paciência para ouvir as nossas queixas. Eu às vezes, sem saber muito bem, a perguntar, mas amanhã vou correr outra vez, pá. E ele estava a mandar correr outra vez amanhã, quando eu já não sabia como é que me apetecia fazer sequer. Mas pronto, a verdade é que é preciso ter essa confiança
E eu acho que uma das coisas que também foi fundamental é a amizade que tivemos os três, a amizade e a confiança que fomos nutrindo pelo Pedro, a minha amizade com o Vieira, a proximidade que temos, somos pessoas diferentes, mas que temos características que se complementam bem, e eu acho que isso funcionou de forma fundamental. Eu acho que uma pessoa sozinha, fazer esta viagem sozinha é muito mais difícil do que fazer esta viagem com alguém. Sim, tivemos aí mais ou menos três indicações, 3 dicas. Arranjar um colega de treino, cabeça forte e um bom treinador, no fundo. Vieira, ainda tens alguma coisa para acrescentar? Não tenho muito. Eu acho que foi um bocadinho o que nós fomos falando aqui ao longo desta hora, e acho que nós fomos explicando bem isso, eu fui explicando as minhas histórias. Eu acho que é preciso querer. É preciso querer, e o querer não é dizer que quero. O querer é fazer tudo o que é possível. E vou terminar só aqui com uma história que é, se calhar não sei se alguma vez contei sequer ao Paulo. Querer tanto, eu cheguei a chorar em cima da bicicleta. Pensar, são 6 da manhã, eu estou aqui a treinar a 300 watts, sozinho, à chuva, epá, e é o desespero. Mas, pá, eu quero muito isto, e eu vou dar tudo, eu vou fazer tudo, eu vou até ao fim. E portanto eu acho que é isso, é querer. Pá, se não querem, não faz mal. Não é preciso irmos todos ao Havaí. Não há mal nenhum nisso. Sim. No fim, a vontade, o querer é que leva depois a que todas as outras coisas que se têm de fazer sejam possíveis. Se o pai puder só dizer mais uma coisa, eu acho que... Diz. Já disse isto no podcast e repito. Eu acho que um dos segredos é diminuir ao máximo as coisas que não se conseguem controlar. Esse é um dos sucessos fundamentais para a qualificação. Se a pessoa souber exatamente o que tem que fazer com a alimentação, se cumprir o plano de treino e que tiver o grau de confiança no treinador, se trabalhar do ponto de vista psicológico. Eu lembro-me que em determinada altura o Freire apresentou-me um mental coach e eu era super cético e eu pensava, mental coach, o que é que ele quer fazer comigo, não sei o quê. Mas a verdade é que também se chamava Pedro Vieira. E na altura ele mandava um conjunto de orientações de coisas para eu fazer e coisas para eu dizer e não sei o que parecia-me tudo assim um bocadinho muito abstrato, assim, uma coisa muito estranha. Mas o que é facto é que cada vez entrava mais dentro da minha cabeça, cada vez me ajudava mais a interiorizar os objetivos que tinha estabelecido. E como eu disse, é um conjunto tremendo de coisas. Eu acho que a gente fez tudo o que podíamos fazer para conseguir a qualificação. E tirámos do caminho as coisas que não conseguíamos controlar. A questão da Universidade de Coimbra foi fundamental. Várias coisas em toda a história que foram inacreditáveis e que permitiram este resultado. Pronto, passámos aqui uma história, uma viagem completa. Freire, ainda estás disposto para receber mais amigos que queiram ir ao Havaí? Ainda é possível? Estou disposto a receber todas as pessoas que tenham vontade de fazer Ironmans. Se tiverem capacidades e estiverem motivados para poderem ir ao Havaí, é só uma consequência do processo, ok? Só. Exatamente. Este só, entre aspas, porque dá muito trabalho, mas com pessoas motivadas, às vezes fica mais fácil. Pronto, resta-me agradecer aos três pela presença. Acho que depois de ontem termos tido a história do Márcio, hoje esta história, estamos a começar a compor aqui a nossa rúbrica. Ainda vamos ter mais 5 episódios e, portanto, até amanhã.